Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês, abençoe a família de vocês. Deus seja com cada um de vocês. Da forma como Ele é comigo, eu desejo que seja com vocês. Da forma como Ele me abençoa, no mínimo, eu quero que Ele abençoe você de acordo com a sua justiça. Olha só, falando em justiça, você sabe que a justiça é definida como Deus. Sabia? Você sabia que Deus é justiça? Você quer entender Deus? Você quer conhecer Deus? Você quer saber como Ele age? Você quer conhecer o caráter divino? Muito bacana isso. Deus é justiça. Justiça. E por ser justiça e por ser justo, Ele odeia, abomina a injustiça. Então ele fala assim, olha só, através do seu servo Salomão, ele diz assim: ando pelo caminho da justiça. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, no meio dos caminhos do juízo. Justiça, Deus é justiça. Juízo são os julgamentos da justiça. Quando o tribunal julga, ele está fazendo juízo. Quando alguém julga outrem, está fazendo juízo. Quando a autoridade do judiciário julga, ele está fazendo juízo. Se ele está fazendo o que é certo ou errado, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Mas se ele faz o que é errado, é óbvio que ele contraria Deus, porque Deus é justiça. Qualquer que seja o julgamento das autoridades, qualquer que seja o julgamento das autoridades, elas estão fazendo juízo. Se esse juízo é justo, então está de acordo com a vontade de Deus. Mas se esse juízo é injusto, ai daqueles que fazem juízo de forma perversa, cruel. Isso também está escrito. O profeta Zacarias fala, ai daqueles que fazem juízo, que julgam com injustiça. Ai, pode não sofrer aqui agora, nesse momento, porque quem está por cima da carne seca se dá bem, está muito bem, tem dinheiro, tem posição, tem autoridade, tem tudo do bom e do melhor, por enquanto. Mas vai chegar o dia em que vai ter que dar conta de cada ato que ele cometeu. Eles cometeram, não somente eles, mas cada um de nós. Então, seja bispo, seja pastor, seja autoridade eclesiástica, seja autoridade política, seja autoridade econômica, seja lá qual for a autoridade que a pessoa tem, inclusive autoridade sobre a sua própria vida. Talvez você seja uma pessoa que não tem autoridade de nada. Você é um pobre coitado que
vive a míngua das misérias desse mundo. Mas você tem autoridade sobre a sua vontade, não é? Você é senhor ou é rei da sua própria vida. Você faz aquilo que lhe agrada, não é? Então você também tem autoridade. Todos têm autoridade. Uns mais, outros menos, mas todos têm autoridade. Então, quando Deus fala, eu ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, dos julgamentos, por que ele faz isso? Por que ele anda no caminho da justiça? Por que ele anda nas veredas do juízo? Um dia todos nós haveremos de saber. Todos nós vamos conferir isso pessoalmente. Quem tem advogado, quem tem o advogado, que é o filho do juiz, do justo juiz, Jesus é o nosso advogado. Então, tem a vantagem de ser justificado, de ser absolvido, de ser livre, de viver a eternidade junto com o Senhor Jesus. Agora, quem não tem o advogado como o Senhor Jesus, que é o filho do juiz, do supremo juiz, esse não vai ter desculpas. Esse não vai poder dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Não, mas eu dei a minha palavra, eu enviei a minha palavra, eu enviei os meus servos, eles pregaram, e há testemunhas de que você tomou conhecimento. Porque assim também como, por exemplo, a palavra de Deus é como a Constituição brasileira, por exemplo, as constituições de cada país. Então, a Constituição do Brasil, se você sabe ou não dela, o problema é seu. Mas está lá a Constituição, você tem que obedecê-la. Mas eu não sabia. Você não tem desculpa. A Constituição está escrita para ser obedecida. E ela é quem vai, de acordo com ela, você será julgado perante o tribunal ou os tribunais desse mundo. Claro, quem tem um bom advogado se livra. Quem tem um excelente advogado se livra porque os advogados sabem burlar, dar um jeitinho, passar por cima das entrelinhas da lei, da Constituição. E, às vezes, a pessoa é solta. Às vezes, a pessoa é um perverso bandido, é um assassino, é um procurado pela justiça do mundo inteiro. Mas acha alguém que o defenda, acha alguém que o julgue com injustiça e o absolva, e ele é solto. Mas todos vamos dar conta. Todos vamos dar conta dos nossos atos, sabendo ou não das leis, sejam das leis dos homens, sejam das leis da palavra de Deus, dos mandamentos. Então, Deus anda pelo caminho da justiça. Quem anda na justiça... meu Pai, como é glorioso. Quem anda na justiça está no barquinho, ou melhor, tem o barquinho de Jesus, tem Jesus no seu barquinho, porque Jesus é justiça. Então está seguro, o barquinho não vai afundar, de jeito nenhum. A tempestade não vai virar o barquinho, porque a tempestade está sob o domínio do Senhor Jesus. Então, quem tem o Senhor Jesus, que é o advogado, no seu barquinho, vai ser salvo. Quem não tem, paciência,
vai perecer por toda a eternidade. Então ele diz: eu ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens, olha só, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então, quando a pessoa diz, eu amo a Deus, mas ela pratica a injustiça, então ela está enganando-se a si mesma. Ela sabe que não ama coisa nenhuma. Porque quem ama a Deus, ama a justiça. Quem ama a justiça, ama a Deus. Quem ama a justiça, pratica a justiça, ama a Deus e pratica a sua palavra. Isso é claro, límpido. Não tem o que traduzir. Está claro, transparente. Então, aqueles que amam ao Senhor, estes andam no caminho da justiça. Ou se não andam no caminho da justiça, de repente você é aquela pessoa que não anda no caminho da justiça porque você não sabe o que é justiça. Você pensa que a justiça divina é como a justiça dos homens. Os homens fazem leis para acharcar os pobres, os miseráveis, os aflitos, os pequeninos. Eles fazem leis injustas para tirarem proveito dessas leis. Eles sabem que nem todos vão poder obedecer aquelas leis. Eles sabem que ninguém vai poder obedecer aquelas leis, mas eles fazem aquelas leis justamente para condenar e acharcar, e tirar proveito, e ganhar dinheiro, e corromper. Mas tudo isso estará diante do trono do Altíssimo, o trono da justiça, o trono do justo juiz, quando nós teremos apenas um advogado, um juiz e um advogado. Não vai haver promotor, porque Deus conhece. Ele conhece, ele vai discorrer todos os pecados, ou seja, as injustiças que as pessoas cometeram. Ele vai ter o tempo que quiser. Você também. Todos terão o tempo necessário para serem julgados com justiça. Então, aqueles que vivem na injustiça, porque ainda não tomaram conhecimento da justiça, vão ter oportunidade aqui na terra, têm oportunidade aqui na terra de se consertarem com a justiça. E, em nome do Senhor Jesus, serem salvos e justificados diante do Senhor. Você sabe que foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão era um homem como eu, como você, como qualquer pessoa. Mas o que fez a diferença na vida de Abraão, e você vai ver isso na história dele, na novela Gênesis, é que Abraão era um homem reto, correto, íntegro. Ele amava a sua esposa. Ele poderia, a esposa era estéril, Sara era estéril. Mesmo sendo ela estéril, deficiente no seu corpo físico, ele não a abandonou, ele não se aproveitou da fraqueza dela e tomou outras mulheres que ele poderia ter para gerar filhos. Não, ele foi leal, íntegro para com ela. E por isso, Deus o escolheu, porque ele ama a justiça. Deus é justiça, ele ama a justiça. Ele odeia a injustiça. Ele abomina a injustiça. Então, ele viu
que Abraão, mesmo vivendo no meio de um povo pagão, incrédulo, idólatra, ele viu que Abraão carregava consigo o espírito de justiça. Não, eu não vou deixar a minha amada. Eu não vou me dividir com outra. Não, de forma nenhuma. E então ele foi chamado por Deus. E depois de 25 anos, finalmente Sara veio a gerar um filho. O filho na sua velhice. Mas ela foi honrada e hoje, até hoje, ela é honrada. Deus, até hoje, honra tanto Abraão quanto Sara. Ele honra os dois. Chama Abraão de pai. E Sara, aquela que nos deu a luz. Porque através de Abraão e Sara, gerou-se as nações do mundo inteiro. É isso mesmo. As nações do mundo inteiro foram abençoadas por causa desse casal leal um ao outro. E é interessante que, no caminho da justiça, a pessoa diz assim, eu não creio em Deus, porque eu não vejo Deus, eu não toco em Deus, eu não sinto Deus. Como é que eu posso crer ou amar alguém que eu não conheço, eu não vejo, eu não toco? É verdade. É difícil amar. Se você pensar no amor, sentido, assim, emoção, sentimento, coração. Mas o amor que trata um primeiro grande mandamento e o segundo também, diz respeito a um amor, fidelidade, lealdade. O amor, a palavra amor aí, no original hebraico, é ahaf, que quer dizer leal, fiel. Então Deus viu que Abraão amava Sara e vice-versa. Esse amor que envolvia lealdade, integridade, fidelidade um ao outro, esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. Sermos fiéis a Ele quer dizer, mas como que eu posso ser fiel a alguém que eu não vejo, não toco, não sinto? Basta você ser justo, basta você ser reto, correto, íntegro, basta você ter caráter. Aí você vai estar amando a Deus, você estará amando a justiça. Mas não é assim que acontece nesse mundo. Então, Deus viu que Abraão era um homem que amava a sua mulher, que apesar da sua deficiência física, porque ela era estéril, ele manteve a sua integridade, fidelidade a ela. E Deus vê no casamento exatamente isso. Porque o casamento homem-mulher, mulher e homem, reflete o casamento, a aliança do ser humano com Deus. Tanto que nas cartas apostólicas, o homem é o cabeça da mulher. A mulher é o corpo do homem. O homem é o cabeça, simbolizando Jesus, e a mulher é o corpo, que é a igreja. Então, esse casamento, ou o casamento, o matrimônio sagrado, santificado por Deus, homem e mulher, mulher e homem, representam a aliança de Deus com o homem, com o ser humano. Mas essa aliança envolve amor, sobretudo o amor justo, de justiça, que hoje em dia é muito difícil ver, muito difícil, é muito raro, é mais raro do que qualquer joia, qualquer coisa preciosa desse mundo. Então Deus fala, eu ando pelo caminho da justiça. Quem anda no caminho da justiça, embora não me conheça, já me ama. Já está comigo.
Essa é a realidade. Eu ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para quê? Para abençoar, para dotar de bens os que me amam. Quer dizer, os que me são fiéis, são justos, são corretos, são íntegros. Às vezes, o ser humano, todos nós cometemos erros. Ninguém é perfeito, né? Só Deus é perfeito. Mas Deus vê que, às vezes, a pessoa comete erros, comete pecados por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento, por conta de uma série de razões. Mas quando ele vê que o coração daquela pessoa é sincero, é um coração justo, é uma pessoa correta, então ele sabe que, apesar dos pesares, aquela pessoa tem algo dele, que é a justiça, carrega algo que é dele, que é a justiça. Você sabe que, falar nisso também, é bom frisar que quando os ignorantes desse mundo, os ditos sábios desse mundo, dizem que o homem veio do macaco, mas o macaco não tem consciência de justiça. Nenhum animal tem consciência de justiça, não é? Só o ser humano tem essa consciência do que é certo e do que é errado. O animal não tem. Então, como é que o homem pode ter vindo do macaco se o macaco não tinha e não tem consciência de justiça? Então, minha amiga, meu amigo, a nossa consciência de justiça foi que Deus nos deu, é a imagem de Deus, a justiça, que nós todos carregamos. Agora, se a gente pratica a justiça ou não, são outros 500. Mas aqueles que praticam a justiça, por exemplo, no amor para com o marido, para com a esposa, a fidelidade, a lealdade, a integridade, então esses estão mostrando para Deus que carregam algo dele, que é a justiça. Leia isso, minha amiga, e medite bem nesses 2 versículos que você pode encontrar em Provérbios. Eu vou colocar aqui no Instagram, Provérbios capítulo 8 e versículos 20 e 21. Medite nisso e você vai ver por que muitas pessoas aparentemente são felizes e outras pessoas são verdadeiramente felizes. Porque quem ama a Deus é amado também por Ele. Quem é justo, quem vive na justiça, serve a Deus de acordo com a sua vontade. Eu espero que você tenha pego o espírito dessa mensagem, dessa palavra, que está escrito na Bíblia, e que você examine a sua vida e veja onde é que você tem falhado, para que você possa se consertar. Você pode se consertar. Há jeito para você, há chance para você. Você pode ser o mais cruel, o mais pecador possível. Não importa. Se você começar, a partir de hoje, pautar a sua vida de acordo com a justiça que Deus fala na sua palavra, então você será salvo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã.